em relação a respeito sobre Josué. Mas quando foi hoje à tarde, Deus me deu uma direção de eu falar, já que é culto de missão, né? Falar um pouco sobre a ordem que Cristo nos ordenou a nós fazer. Existem várias formas de nós fazer missão. A primeira missão que eu e você devemos fazer primeiro é na nossa casa. A nossa casa é um campo missionário. Segundo lugar, o emprego, onde você trabalha. Lá é um campo missionário. Prega para a patroa, prega para o patrão, né? Prega para os funcionários que trabalham ao teu lado. Deus abre uma porta para você ali é um campo missionário para você ali. Amém? Então comece, minha irmã, a edificar a sua casa. Porque a Bíblia fala que se Deus não edificar a nossa casa, então edificam aqueles que trabalham. Ou em outra versão diz, trabalha a sentinela, né? Salmo 127, verso 1, está escrito essa palavra. Em Provérbios 14, 1, né, também tem uma palavra para as mulheres, né? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a toda destrói com suas próprias mãos. Eu estudei psicologia ministerial, é muito bom, irmão. Um pouquinho a gente pega alguns assuntos bons. E duas coisas que eu sempre aprendi no estudo que eu busquei ouvindo, porque eu estudei ouvindo. E ouvindo a gente aprende também. Existe também estudo para analfabeto. Sabia disso? Só não estuda quem não quer. Amém? A convenção que eu estou voltando, né? Onde a pastora Lívia está ligada. Algumas pessoas, os pastores não dão muito crédito, porque dizem que eles não ajudam em nada, só quer que todo mês ele deposite dinheiro. Mas eu bicharia, porque é 20 reais, pelo amor de Deus. Um dia que você precisar de um advogado, né? Tem um advogado de graça ali, tem orientação jurídica de graça, entendeu? E para fazer todos os documentos de uma igreja hoje, é de 5 a 6 mil reais. A convenção com R$1.000, ele prepara tudo. Amém? É só para ajudar mesmo os pastores pequenos a se levantar. Então assim, meu irmão e minha irmã, se você vê uma família bem estruturada, não tem inveja, porque o seu dia vai chegar, a sua família também ser restaurada. Porque tem gente, irmãos, que vive na bagaceira, que não gosta de ver ninguém no prumo, não gosta de ver ninguém brilhando, que quer tentar apagar o brilho da pessoa. Eu lembro de uma história de um vagalume que estava na caverna, pastor, e a cobra entra para ele pegar aquele vagalume. E o vagalume olha para a cobra, está escrito, eu até gravei, eu tenho um CD gravado com reflexões. E essa foi uma que estava no CD que não fez sucesso. Porque ele prega de reflexão, de pregação não faz. Se fosse cantar, se fosse música, fazia sucesso. E o vagalume, olhando para a cobra, disse, olha, eu sei que você vai me engolir, mas antes de engolir eu quero que você me responda uma pergunta que eu quero fazer a você. Por que você quer me engolir? Que eu não faço parte da sua cadeia alimentar e nem vou encher o seu estômago. Por que você quer me engolir? Aí a cobra vai e responde para o vagalume, realmente você não vai encher meu estômago, nem você faz parte da minha cadeia alimentar. Eu vou te engolir por causa desse teu brilho. Esse teu brilho me incomoda. O teu brilho que eu desejo, o seu brilho, esse não é o seu brilho que eu quero. Por isso que eu vou te engolir. Então as pessoas fazem isso. Quando você vê alguém brilhando, se destacando, crescendo, aí vem as pessoas que não querem crescer, que são frustrados, pessoas problemáticas, complexadas, falsos, invejosos, vai tentar de todo jeito para te derrubar, vai tentar colocar pessoas contra você, vai lhe perseguir. É o que vem acontecendo comigo aqui dentro do Corrais Novos. Você não está fazendo nada, irmão, só porque eu falo a verdade, só porque eu sou transparente nas palavras que eu falo. E quando eu falo, eu vivo o que eu estou falando. Eu não sou hipócrita. Eu procuro viver aquilo que eu falo. Eu procuro praticar, eu procuro, né, pregar aquilo que eu vivo. E você acha que é fácil? Você acha que eu sou melhor que vocês? Vocês acham que vocês são melhor que eu? Não, minha irmã e meu irmão. Diante de Deus nós somos todos do mesmo tamanho.
A diferença é que eu busco. A diferença é que eu desço. A diferença é que eu faço da minha casa um monte. A diferença é que a minha esposa vem aí, mas meu filho, tem vezes que eu vou dormir 3 horas da manhã, de joelho, orando, buscando, clamando, chorando dentro da minha casa. Eu não já peguei uma depressão, irmão, porque eu busco, eu oração e oro. Até para pregar aqui, eu tive que me preparar. Para você trazer louvor, você tem que ensaiar em casa. Abaixa o playback, irmão. Já vem com o playback pronto, já preparado, já abaixado. A gente tem que dar o melhor para Deus. Se você quer que Deus dê o melhor para você, comece a dar o melhor para Deus e dê com alegria. Porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Tudo que você fazer, não faça murmurando, não faça reclamando, faça com amor, irmão, faça com alegria. Porque Deus, Ele vai abrir as portas que estão fechadas assim. Ele vai restaurar seu casamento, Ele vai restaurar a sua família. Ele vai, irmão, fazer o que você não pode fazer, que o juiz não pode fazer, que o advogado não pode fazer. Deus, Ele pode fazer por mim e você. É só a gente obedecer a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser evangélico. Não brinque com a palavra de Deus. Porque muitas pessoas não gostam de mim aqui. Porque o brilho que está em mim, minha irmã, incomoda. Incomoda. Sabe por que muita gente não gosta de você? Porque o brilho que há em ti está incomodando. Mas o sangue de Jesus tem poder. Irmão, permaneça, minha irmã, na presença de Deus em tua casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Antes de trazer a palavra, eu precisava falar isso. Mateus capítulo 28, versículo de número 19 e 20. Amém? Não precisa ficar em pé, não. Apenas eu só quero que vocês emprestem os seus ouvidos. Eu só quero que apenas você esqueça quem sou eu. Esqueça quem é eu. Esqueça o irmão Ivanês. Amém? Porque, irmão, o problema de hoje é que as pessoas hoje não dão crédito, né, do pregador de casa. Porque se viesse um pregador lá de fora, as pessoas ficavam glorificando e exaltando, né, o pregador. E Deus, meu irmão, não dá a sua glória dele para ninguém. A glória é de Deus, é para Deus. E se prepara, minha irmã, ali, viu? Se prepara, minha irmã. Você vai pregar ali, você vai pregar ali. Prepara a palavra, estuda a palavra, viu? Aqui eu não faço inscrição de ninguém, não. Aqui eu não discrimino ninguém, não. Aqui no meu ministério não é de discriminar ninguém. Amém? Já abriu a palavra? Mateus 28. Lê aqui, pastor. Mateus 28, versículo 19 e 20. Amém? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que consumação, ensinando-os a guardar todas as coisas. Eu estou convosco todos os dias, até que eu vos tenho mandado. E eis que é consumação do mundo. Amém. Amém. E a igreja diz? Amém. Parafrasear essa palavra, vamos lá em Marcos 16, 15. Amém? Amém. Marcos 16, versículo, a partir do versículo 15 em diante. Louvado seja Deus. Que diz assim, eu vou adiantar aqui, viu? Amém? Que diz assim: ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Quem disse essa palavra? Quem falou essa palavra? Jesus. Foi Jesus que falou essa palavra. Ide. É uma ordem. Amém? Tem muitos evangélicos. Para você, irmã Nazaré, se você quiser, minha irmã, depois eu dou um estudo.
o que é ser evangélico religioso, evangélico protestante e evangélico cristão. Eu me aprofundei bastante nessas 3 categorias. Aí depois, no final do estudo, aí eu escolhi ser cristão. Então eu não sou evangélico protestante e nem sou evangélico religioso. Eu sou evangélico cristão. Amém? Amém. Eu tenho um estudo completo sobre essas 3 categorias de evangelho. Amém? E as pessoas não obedecem essa palavra aqui, ó. Ide. Vá. Eu estou mandando. O trabalhador, quando a gente dá um currículo num estabelecimento, numa empresa, a gente é chamado para passar ali por uma sabatina, né? Uma espécie de bem rápido ali, como é que se chama? Me ajuda aí, por favor. Você vai para uma entrevista de emprego, né? E lá você vai mostrar as suas qualidades, né? Vai mostrar a sua habilidade, o que você faz, qual área que você é bom. E aí a empresa ela vai analisar se você é capaz, né, de ocupar o cargo ou não. É ou não é? Porque tem pessoas que aprenderam, mas não tem o diploma, o certificado. Hoje as empresas exigem, né, o certificado de curso de aprenderam. Antigamente não existia isso, né? O evangelista Chaga, eu acho que os irmãos devem conhecer ele aqui, né? Esse dia ele perdeu o irmão dele. Ele é um mestre de obra, mas ele não tem certificado de diploma. Ele já fez vários prédios, e nenhum dos prédios até hoje, nenhum caminho. É um dom que Deus deu a ele. Cada um de nós temos um dom. E nessa noite eu quero trazer uma reflexão para você analisar, para você parar, para você pensar. Eu não vou aqui dar ênfase na emoção, eu não vou aqui trazer uma infusão pentecostal, pregar, né, falando em línguas estranhas. Para que isso? Outra coisa que eu aprendi, irmãos, que se eu falo em línguas estranhas, só edifica eu mesmo, não edifica vocês, não, de jeito nenhum. E Jesus, ele dá uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí, e o 16 diz o que, pastora? Leia aí para mim, por gentileza. O 17, né? Eu citei o 16, não é isso? Leia o 17 e o 18, por gentileza. Presta atenção. E estes sinais seguirão aos que creram em meu nome, e expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pregarão as serpentes, e se beberem alguma coisa bebida, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém. Olha que autoridade que Jesus está dando. E colocarão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Expulsarão demônios e falarão novas línguas, e profetizarão. Joel 2:28 diz lá que as crianças, né, e os velhos, né, terão os novos sonhos, né? E todo espírito descerá todo sobre a carne. O Espírito do Senhor Jesus, ele vai descer sobre ti, sobre sua casa, sobre a sua família, queira Satanás ou não. O Espírito do Senhor Jesus, irmão, vai entrar na sua casa, no coração, na mente do seu filho, do seu marido, aquele atribulado, aquele perturbado. Deus, ele vai transformar ele, vai restaurar ele, vai colocar ele para ser um grande obreiro na casa de Deus. Começa a profetizar, minha irmã, nesse vale de osso seco. Se está seco, se está tudo dando errado, não bota culpa em ninguém. Pode estar ouvindo a voz do inimigo, escuta a voz do Senhor, porque Deus tem coisa grande para você, minha irmã. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus por essa palavra, que Deus, ele vai descontando no céu sobre a tua vida. Ele vai abrir, minha irmã, ele vai fechar a boca do leão, ele vai fazer
esta perreira, pedenga, né? Essa tribulação, esse choro, só dura uma noite. Salmo 30, verso 5, está escrito lá, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu profetizo em nome de Jesus, minha irmã e meu irmão, que Deus, Ele pode abrir as portas que estão fechadas assim. Deus, Ele pode, minha irmã, restaurar a sua família, Ele dá a sua saúde. Deus, Ele pode abrir as portas que estão fechadas e o nome do Senhor será glorificado. Se prepare para um culto de ação de graça na tua casa, porque antes de terminar esse ano de 2016 para 2017, irmã, vem bênção de Deus para a tua vida, vem renovo, vem avivamento, vem cura, vem libertação, vem salvação. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, Ele dá uma ordem e muitos não recebem um milagre, as portas não se abrem, porque simplesmente nós somos rebeldes, nós desobedecemos. E aí a gente passa a dizer assim, ó, na verdade não é nós não, é o inimigo usando a mente da gente. Eu vou obedecer ninguém, eu vou ser submissa a pastor, eu vou obedecer liderança de igreja, eu não obedeço ninguém, eu não obedeço. Coitado, eu tenho até pena, né? Um dia eu me deparei com uma pessoa desse jeito, rebelde. Eu não obedeço a ninguém, eu não obedeço nem meu marido em casa, porque casou, né? Porque o dono da casa tem que ter respeito por ele, porque ele que a chave da casa está na mão dele, é ele que traz a provisão, é ele que protege, é ele que trabalha para trazer o sustento, o pão de cada dia. Obedeça o seu marido. Ah, mas você não sabe a prova que eu passo por ele. Por que você não olhou bem direitinho, né? Porque, irmãos, no começo tudo é flor, né? Passa na... Quando você está uma uva, né? No começo, né, do namoro, o marido, o homem não vê defeito na mulher. Mas depois, quando a mulher dá o primeiro filho, sai o primeiro filho dela, né? Que ela começa a ficar quadrada, começa a aparecer os pneuzinhos, começa a ficar igual um colchão amarrado pelo meio, né? O pescoço desaparece da cabeça, fica, né, toda gordinha, né? Fofinha, né? Aí o marido começa a olhar para aquelas mulheres de academia, né? Aí começa a desprezar dentro de casa. Irmãos, as pessoas olham e julgam as pessoas pela aparência, pela vestidura, né? Mas Deus, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece a minha e a sua atitude, as suas ações, o seu desejo, os seus sonhos, os seus projetos. Mas Deus, Ele vai estar trabalhando nisso aí. É só apenas você obedecer a palavra de Deus. E você que é tão difícil de entender, os crentes entender, irmão, entender que nós só recebemos as bênçãos de Deus, o milagre só acontece obedecendo a palavra. Será que é difícil para a gente entender isso aí, minha gente? Ah, não, mas eu não quero obedecer ninguém. Então fica difícil de viver no mundo, porque nós estamos vivendo um momento de ansiedade tão grande no nosso país, irmão, que antigamente a doença era AIDS, câncer, né, depressão, agora é ansiedade. E foi colocado, decretado uma lei lá em Brasília que se você provar, né, que você toma remédio para ansiedade, você pode se aposentar, pode receber o salário do INSS. Você sabia disso? Então, se você toma remédio para ansiedade, corra atrás que você consegue o bebê cenoura. Amém? Consegue, irmão. Amém? Só para você tomar remédio para ansiedade, já se aposenta. Você está entendendo, meu irmão? Então, meu irmão, a ansiedade, ela não é coisa maligna, não. A ansiedade controlada, né? O apóstolo Pedro, diz lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 7, diz assim, ó: lançai-vos todas as tuas ansiedades. Minhas criancinhas, me liga esse celular, mas você não vai aprender
você não vai ouvir a palavra de Deus. Você mexe com a parede, certo? Só aqui porque está gravando. Que aí você não tem como você aprender, né? Tá certo? Depois você brinca com o celular. Tá bom, meu amor? É um conselho que eu estou dando. Depois você vai entender, irmão. Não estou corrigindo nem dando cara, não, viu? É para o bem dela. Estou falando de fazer isso para o bem dela. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou falar para você. Isso é importante para você. Se você quer que Deus te dê a você paz no seu coração, se você quer realmente entrar no céu, não se envolva com polêmica, com coisas que não é da sua alçada. Procure, né, a viver uma vida, né, plena, uma vida transparente, uma vida pura, uma vida em santidade. Procure, não tem como, tem. Porque tem pessoas que passam todo dia assistindo porcaria na internet, no celular, nas redes sociais, né? Assistindo novelas, assistindo futebol, assistindo coisas que não edificam. Aí de noite não tem como. Aí quando sai, aquele pregador é chato, aquele pregador, até eu não vou mais naquela igreja não. A pastora me fala para mim, quando mulher veio aí dizer que não veio, só quando eu não estiver aqui, ela disse que vem a ouvir a palavra. Então, Jesus ele pregou duro. Fala porque quando eu estou pregando, irmão, eu fico insistindo. Eu já assisti vocês aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus. Aí não é porque ele fica insistindo a gente aceitar Jesus. Não. O Espírito Santo de Deus, irmão, quem está em pecado não aguenta, a casca da ferida dela precisa ser arrancada para Deus descer o bálsamo, para Deus dar um refrigério. Irmãos, é muito melhor você ouvir uma palavra de correção, de repreensão, de exortação, do que uma palavra coach, uma palavra de massagem no ego. Porque palavra de massagem no ego não cura ferida. Palavra de massagem no ego não muda caráter. O que muda o caráter do crente, irmão, é a correção, é a repreensão, é a exortação. Jesus ele exortou. Jesus ele disse: se você não quiser comer, se você quiser entrar no céu, você vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. O que foi que o povo fez? Fizeram, saiu tudinho. Foram todo mundo embora. Aí ele olha para os discípulos, olha, os discípulos estavam só os discípulos. E vocês também querem ir embora também? Vocês querem ir? Aí Pedro lá e tomou a frente. Porque Pedro era assim. Pedro quando era 8 era 80, quando era 9 era 90. Pedro falava pelos cotovelos. Pedro era atrevido. Jesus ama a gente atrevido. Agora atrevido também é atrevido no sentido espiritual, entendeu? Pedro ele tinha um atrevimento espiritual. Pedro disse: Senhor, para onde é que nós vamos se o Senhor é que tem a palavra da salvação? Porque Pedro gostava de ouvir Jesus bravo, pregando bravo. Jesus pregava bravo. Jesus ele descia um chicote. É só você ler, né? Os ensinamentos de Jesus. Jesus não pregava mole não. Leia Mateus 23, você vai ver. Jesus não pregava mole não. Jesus não estava a aparecer. Amém? Jesus descia uma carga, ele entrou num templo, viu um templo, né, virado de comércio, ele derruba as bancas, pega o chicote e bate todo mundo, e ele diz: a casa do meu pai é casa de oração, não é casa de convidação, não. Amém. Jesus desceu um chicote. Aí uma pessoa diz: eu não vou aonde Valeu está para ouvir não, porque ele é muito duro com as palavras. É só você entrar nas minhas redes sociais e abrir meus vídeos, tudo que você não vai ver, não é uma mensagem dura, não. Sabe o que é isso aí? É perseguição, é inveja. Tem gente que tem inveja, irmão. Tem gente que não prega nada, não sabe nem levar. Aí vem você louvando bonito, que a irmã Nazaré tem uma voz que foi. Isso foi Jesus que deu essa voz para você, minha irmã. Aí você está pensando que não tem irmãzinha mesmo atribulada que olha para você e fica com inveja. A sua voz. Fica com inveja da voz, irmão. Fica com inveja de quem sabe pregar melhor. Deus dá um dom, irmão, mas aí tem que se preparar, tem que se capacitar. Ele vai dizer: mas você pregar a palavra, não precisa fazer teologia, não. Se você bater de frente com os testemunhos de Jeová, irmão, ele volta a você. Você se transforma num testemunho de Jeová também. Se você não tiver argumento, não conhecer a palavra. Você está entendendo? Se as igrejas secas for na sua casa, for fazer uma visita, irmão, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, você se torna um herege. E vai
ter cuidado, irmão. Nem todo ensinamento vem de Deus. Nem toda palavra do homem é Deus que está falando. Jeremias falou isso. Deus usa Jeremias dizendo, Jeremias fala para esses falsos profetas que estão falando aí em meu nome, que eu não estou falando nada do que ele está falando. Eu não estou mandando ele dizer nada disso que eu mandei ele falar. É só o sermão de Jeremias. Mas o povo não lê. Que preguiça. Olha a palavra. Eu escuto a palavra todo dia, Jeremias, no meu celular. No meu celular, eu tenho minha Bíblia em áudio. Eu escuto tudinho. O vídeo, o robôzinho. Tem voz feminina, tem voz masculino, né? E tem voz feminina. Eu botei voz feminina, que é mais suave, para ouvir. Eu fico ouvindo a palavra de Deus. Eu escuto a palavra de Deus. Escuta, meu irmão. Jeremias, ele lamentou. Jeremias, ele foi considerado um dos profetas chorão, um dos profetas que mais chorou na Bíblia, que era o que chorou, que lamentou pelo povo de Israel. Jeremias, irmão, esse povo é obstinado, é rebelde, desobediente. Aí veio Ezequiel também, sofreu para levar a palavra de Deus. Por isso que tem muitos que não querem ser pregador, pastor Anilda. Pastor Jasmine, não quer. Porque quem prega a palavra recebe, meu irmão, predada, seta. É dar inflamado o marido o tempo todo, seta sobre a pessoa, meu irmão. Quem prega a palavra. Você está pensando, eu estou pregando essa palavra aqui. Você está pensando que não vem retaliação não para mim, para sua ninguém? Vem, irmão. Você está pensando, se eu tivesse louvando aqui as músicas, né, cantando, os demônios, irmã, não mexe com você não. Você só louvando. Agora, quando você começar a pegar o cajado, começar a pregar a palavra, se prepare que a perseguição vai vir. Jesus foi perseguido. Agora, por que Jesus aguentou, suportou? Ele manteve o equilíbrio. Porque quando ele terminava de pregar, ele subiu o monte. É só você ler lá em Marcos 14. Ele subiu, ele levava os discípulos. E os discípulos ficavam lá embaixo, ele ia um pouco mais para frente. Quando ele voltou, ele encontrou os discípulos dormindo. E Jesus disse, ele pode velar comigo uma hora. Vigiai e orai. Pois os espíritos, a carne, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia, igreja. Vigia, minha irmã. Vigia naquilo que você vê, naquilo que você escuta, naquilo que você fala. Vigia. Tenha cuidado, irmão. O inimigo desses últimos dias, ele vem usando pessoas aqui dentro do armão para estragar as amizades que eu tenho. Eu posso falar com autoridade, porque eu tenho autoridade para falar, irmão. Quantas pessoas, eu já percebi, não sei se a irmã Nazaré já percebeu, mas eu já percebi que tem gente aqui usada pelo diabo, aqui dentro do armão, tentando afastar você da gente. Quantas pessoas não estão sendo usadas pelo inimigo dentro do armão para afastar a pastora Nilda e o pastor, o esposo dela, Piri? O inimigo, irmão, ele bota na cabeça, o que é que ele manda? Ele sai falando dos pastores. Se o pastor for carrasco, ditador, eu falo. Agora, se ele for uma bênção, eu falo. Porque a boca é de Deus, a boca não é minha, e eu dei para Deus. E o que eu falo, Deus manda falar, eu falo. Fala, meu irmão, Deus manda falar, fala, não tenha medo, porque Deus, ele não conta com covarde, ele conta com corajoso. Se você tem coragem, se prepare, que Deus vai te usar, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Deus, ele não conta com covarde, não, minha irmã e meu irmão. Eu falo sim. Jesus falou de Judas, Jesus falou de Pedro, quer que eu prove na Bíblia? Jesus disse, olha, Judas, ele é meu amigo, mas ele me traiu. Por que está escrito assim? Pedro me negou 3 vezes, mas eu amo Pedro. Jesus não era hipócrita. Eu e você não podemos ser hipócrita, minha gente. Nós temos que viver a realidade que nós estamos vivendo hoje. Se você, minha irmã, anda com alguém desmantelado, carrasco, ditador, falador, mentiroso, falso, você vai se tornar igual a ela, igual a ele. Agora, se você, minha irmã, anda direitinha, paga suas contas em dia, não anda mentindo, Deus vai te honrar. Mas se você andar mentindo, mais cedo ou mais tarde, a mentira ela tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, meu irmão, o diabo vai te passar o rasteiro, vai te derrubar. Então vigie. E se você estava mentindo até hoje, para de mentir hoje. A partir de hoje, não minta mais. É o Espírito Santo de Deus que está mandando eu falar isso.
Não minta, minha irmã. Cuidado com a mentira. Porque quem mente é filho de quem? A Bíblia fala que quem mente é filho de quem? É a Bíblia que fala, não é eu falo não, viu? A Bíblia fala que quem mente é filho do Diabo. Do diabo. Satanás é o pai da mentira. E ele tem os seus agentes, ele tem os seus mensageiros. E ele usa qualquer um, ele usa eu. Se isso der brecha, o diabo me usa também. Você está pensando que eu estou pregando aqui só para vocês? Eu estou pregando para mim também. Amém? Não vigia para ver se o diabo não pega a gente, pega, meu. E você está pensando que o diabo ele tá preocupado de pegar vocês primeiro? Não, ele quer pegar o cabeça, ele quer pegar o líder, ele quer pegar o pastor, a pastora. Porque se derrubar a gente aqui, derruba você. Vocês se dispersam, vocês vão, né? Entendeu? Aquela igreja ali surgiu um escândalo nela. Ninguém vai querer estar dentro de uma igreja, né? Que tenha escândalo, né? Uma igreja cheia de fofoqueiro, falso, mentiroso, fariseu, hipócrita. Quem quer fazer parte de uma igreja assim? Quem quer? Eu mesmo não quero. O diabo trabalha dessa forma, meu irmão. Fazendo dissensão, fazendo divisão, colocando um contra o outro. Por isso que nós temos, meu irmão, que andar no mesmo pensamento, né? E obedecendo o que seu filho mandou, que é de ir por todo mundo, fazendo discípulos, né? Uns aos outros, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até o dia da consumação, séculos. Amém. Aí eu encerro aqui agora, que eu vou fazer uma oração. Amém? Eu encerro aqui agora, citando um texto do livro de Romanos, que eu amo. Eu amo o livro de Romanos. O livro de Tiago. Eu aprendo muito com o irmão de Jesus, Tiago. O livro de Tiago é um livro muito bom para a gente meditar. Amém? Em Romanos capítulo 12. Abre aí, pastora Nilda. Aí eu encerro aqui com esse texto para eu fazer a oração. Amém? Eu disse que eu não ia cansar vocês. Não vai passar 9 horas não. Amém? Só não vai ter lanchinho aqui. Né? Amanhã vai ter. Amanhã lá na minha casa, ali, depois do culto, tem um lanchinho. Eu não sei qual é ainda. Jesus ainda não falou qual é o lanche. Mas vai ter um lanchinho amanhã. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo fala para os irmãos de Roma. Amém? Irmãos, eu quero dizer para você que eu não sou super crente. Eu sou cheio de falha. Se você andar o dia todo comigo, você vai ver muita virtude em mim, mas vai ver também muitas falhas em mim. E eu vou ver também muitas virtudes em você, e vou ver também muitas falhas em você também. Significa que nós não somos perfeitos. Perfeito é só Jesus. Amém? Romanos 12, 1 e 2. Rogai vós, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O 2. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do nosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós saber a boa e a vontade agradável de Deus, nós temos que apresentar nossos corpos. Porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Amém, irmãos? Irmãos, não existe, como eu já disse, não existe super crente. Nós somos sujeitos a cair. Né? Paulo ele fala, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que pensa, né, que está em pé, cuide-se para que não caia. Eu tenho que me cuidar para não cair. Você tem que se cuidar, meu irmão, para você não cair em tentação, né? A concupiscência da carne, as paixões carnais, a soberba da vida, né? O inimigo ele faz lá, se ele descobrir em qual área você é fraco, o inimigo ele dá uma cajadada hoje, daqui a 8 dias dá outra, daqui a 8 dias dá mais outra, ele vai dando até rachar. Satanás não desiste não, meu irmão. O diabo deixou, né? Deus deixou com Satanás um dom que esse dom deveria estar conosco, o dom da paciência. Porque nós não temos paciência não, pastor. A gente quer, meu irmão, é a vitória para ontem. Não é nem para hoje, nem para amanhã, é para ontem. A gente não vai deixar.
E Satanás, ele tem paciência. Você pode passar 500 anos dentro da igreja. Ele espera o momento certo, uma brechinha, para entrar e fazer a festa, e derrubar, e queimar. E a primeira coisa que o Satanás vai é queimar o nome da pessoa. É sujar o nome da pessoa primeiro. Por isso que a gente não pode deixar de vigiar. Ele tem que estar vigiando. Amém? E que as palavras da gente tem que ser sim, sim, não, não. Que passar disso vem do maligno. Amém? Amém. Aí no Romanos 12, aí o versículo 18. Aí eu acho lindo esse versículo 18 e o 19. Se for possível, tenha-se paz com todos. Aleluia. Dás-lhe comida ao teu inimigo, e amontoará brasas sobre a tua cabeça. No 21 está escrito: não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o mal. É dele poder de olho por olho, é assim, é? A Bíblia ensina assim, que é para a gente, né, fazer o mal. Para quem fez o mal, a gente tem que fazer assim. É assim, está escrito assim, é? Como é que está escrito, irmã Nazaré? É tão difícil de fazer o bem para quem faz mal a gente, né, irmão? Como é difícil. Mas se você tem a graça de Deus, se você tem a unção de Deus sobre a tua vida, se você está protegida pelo meio da tribo de Judá, se você está revestido de todas as armaduras de Deus, irmão, como diz em Efésios 6, né? Se você estiver cheio do poder de Deus, não tem, irmão, cara feia. E para mim, cara feia, para mim é fome. Não tem cara feia, não tem perseguição, irmão. Não tem, se alguém lhe abandona, irmão, está fazendo um favor. Se alguém lhe rejeitou, vai fazer igual com aquela música. Tchau, tchau, amor, eu vou orar. Né, aquela música? Adeus, aquela música, né? Já foi tarde, irmão. Deus tirou uma tribulação, uma luta de perto de você. Aí você fica às vezes querendo fazer amizade com aquele que lhe ofendeu lá. Minha irmã, perdoa, mas não caminhe junto com aquele que um dia lhe fez mal. Perdoa, mas vigiando, irmão. Perdoa, mas eu vim reconciliar. Passa o ano todo me maltratando, tirando a tua paz. Quando chega na ceia do Natal, né? Ô, meu irmão, eu vim aqui lhe pedir perdão, eu vim me reconciliar com você. Você me perdoa. Aí você vai e perdoa. Aí você cai igual um patinho na água. Aí você abre a porta da sua casa de novo para o indivíduo, para a indivídua, né? Entrar. E aí pode fazer algo para ir pior com você depois, irmão. Não deu certo, irmão. A pessoa. Você criaria com um animal de estimação, uma cobra dentro da sua casa? Você criaria um escorpião dentro da sua casa, a caranguejeira, a aranha? Não, fala sério, igreja. Você criaria um gatinho, uma onça, bebezinho, é tão bonitinho, ele novinho, né? Ele vai crescendo, ele come você depois. Uma onça, um tigre, um urso, jacaré. Você tem uma casa ali que a pessoa cria parece que é um teste, parece. Mas o teste, irmão, dá aquela lapada com aquele rabo, aquela chicotada que queima, dói. Pensa numa chicotada que dói, uma chicotada de rabo daquele bicho. Ele dá aquela lapada que queima, meu irmão, sai rindo de corpo da sua canela. É a defesa. Ele está no ambiente natural dele, né? A natureza dele. Mãe? E aí eu encerro aqui agora com uma reflexão que eu vi um certo pregador falando. Eu achei uma ilustração que ele pregava. Se vem na minha mente é porque Deus quer que eu fale, né? Aí ele disse que certo dia, né, uma onça e um gato, a onça adota o gato. E o gato cresce e a onça começa a perceber que o gato tem que ter um dom de pular para trás, dar o pulo mortal, né? E a onça não consegue fazer isso. Aí o gato começa a mostrar para ele as habilidades, né? Para pegar uma presa. Só que a onça já estava na sua mente para pegar o gato depois, comer o gato. E o gato não ensinou a onça a dar o pulo mortal. Na hora que a onça veio para cima do gato, o gato deu um pulo mortal. Se esquivou, quer dizer, se livrou do bote, né, da onça. E a onça disse: por que você não me ensinou também isso aí também? Assim, eu vou ensinar você para você me pegar, para você me comer.
Jamais. Sabe o que eu entendo dentro dessa reflexão, irmão? Nem tudo que Deus mostra para você, você deve dizer a todo mundo. O nosso pior problema, meu irmão, é que quando as vezes está chegando, a gente fica com aquela vontade, fica tocando trombeta, né? Fica falando isso, vou fazer assim, aí está dando certo, aquilo ali está o canto. Aí os inimigos começam a se unir para atrapalhar, para dar tudo errado, para você não concluir o seu projeto da tua vida. Eu já fiz tudo isso, não vou fazer mais não, pastor. Eu não vou mais não, pastor, vou fazer mais não. Eu vou guardar agora, eu não vou mais dizer para onde eu vou. Já tem gente perguntando, onde você vai para a igreja? Onde é que é segredo de Estado, não vou dizer onde é. Não vou dizer qual é a cidade. Depois que eu estiver lá, aí eu já toco a trombeta e a muralha cai. Mas antes, eu não vou tocar a trombeta não, porque está errado. Nem tudo que nós sabemos nós devemos dizer a todo mundo, porque nem todo mundo está preparado, irmão, para ouvir. Você sabia que tem gente que não tem estrutura para ouvir, irmã? Porque na hora que você fala a sua bênção para alguém, aquela pessoa vai querer tomar a bênção. Um rapaz chegou para comprar uma casa, aí essa casa, quanto é? 100 mil. Aí o cara estava por trás, escutando, né? Aí o cara disse, esse cara vai comprar essa casa por 100 mil, essa casa vai 200 mil. Que vai comprar sou eu. E o cara disse, olha, não venda, amanhã eu venho com dinheiro, eu chego com dinheiro aqui para pagar. Quando o outro dia que o cara chegou, a casa já tinha sido vendida. Ele falou, peraí, eu errei aqui. Ele chegou tão feliz de ter comprado a casa que ia pagar no outro dia, que ele foi falar para o seu melhor amigo. E esse melhor amigo que comprou a casa, foi lá e comprou a casa. O 110 mil. Você quer vender por 100 mil, eu vou dar 110 mil. E o cara vendeu e não vendeu para o outro, chegou por 200 mil. Aí, quando ele chegou lá para pagar o dono, não é meu mais não, ele vai vender para o cara. E como é que é o nome dele? Como é que é o jeito dele? Aí ele disse, fulano e tal. Rapaz, meu melhor amigo. Vai contar os seus projetos para qualquer um, para você ver o que acontece, irmão. Não conta, isso aqui, irmão, é revelação. Não conta o seu projeto, não conta o que você vai fazer, nem o que você vai comer. Uma vez eu fui fazer uma tomada de vinho, eu preparando o almoço, irmão, passei a semana doente. Fui botar até minha esposa me repreendeu. Vai! Fica filmando a panela, você que temperando as coisas, botando a comida, aí eu boto na rede social, eu fui botar no TikTok. Assim foi uma semana ruim. Meu irmão, não filme as coisas da tua casa e bota na rede social, não faça isso não. Eu já fiz isso, eu faço mais não, sabe? Eu já fiz isso, mas eu faço mais não. Amém? A gente vai viver e aprender. Amém? Agora eu quero fazer uma oração. Oi? Vou fazer uma oração, viu? Eu não sei se a palavra era essa que você queria, né? Mas é a palavra que eu trouxe. Uma palavra que você bem temperada. E eu quero dizer para você, irmã, eu amo você e seus filhos, viu? Eu aconselhei como o pai aconselha o seu filho. Tá certo? Procure ensinar os seus filhos a saber como se comportar na casa de Deus. Porque o futuro bom pastor, o futuro pastor, a futura missionária, né? Vê meu filho hoje aí, ó. Ele andava debaixo das cadeiras, ele ficava quieto, não. Lá na igreja batista. Aí uma irmã, até que chegou uma irmã e teve que vir me corrigir. Meu irmão, o seu filho fica andando debaixo das cadeiras, olhando a saia, olhando debaixo das cadeiras, olhando a gente, irmão. Vamos segurar esse menino. Ele andava e ficava olhando a saia, debaixo das cadeiras, não fica andando ali. A minha filha, eu botava dentro de uma carroça de geladeira, eu morava lá no Conjunto de Pé, eu botava os dois dedos. Era uma carroça de geladeira com 2 pneus de bicicleta, sabe? Levava os 2 para a igreja, pequenininha assim, tá dentro e vinha empurrando. Mas eles não ficaram, aí eu comecei a dar duro. E comecei a orientar, meu irmão, é muito melhor você fazer seu filho chorar hoje, do que amanhã ele fazer você derramar lágrimas de sangue. Você sabia disso? É muito melhor você pegar um chicote e bater nele hoje, bater nele, castigado, botar em castigo. Fazer ele chorar hoje, porque amanhã ou depois ele pode falar, você vai visitar ele na cadeia, no presídio ou talvez até no cemitério. É muito melhor você, né, corrigir ele hoje. Eu corrigi meu filho, olha aí. Ele é especial. Ele é parceiro do CAT. Mas graças a Deus ele tem a
paciência dele, meu irmão. Tem hora que eu fico estressado com a paciência dele. Ele é tão calmo que tem hora que eu fico estressado com a calmaria dele. Entendeu? De tão calmo que ele é. Agora a gente anda ao lado de alguém estressado, a gente fica estressado. É ou não é? Se andar ao lado de gente calma, a gente fica calmo também. Mas calmo demais, assim também, aí também já é problema, porque tem problema mesmo. O problema dele é psicológico. Ele tem uma doença que se chama esquizofrenia. Ele tem mudança de comportamento, de personalidade. Tem hora que ele age igual uma criança dessa. Entendeu? Mas não me dá trabalho, graças a Deus. Ele não é agressivo, graças a Deus. A minha filha deu trabalho, mas está aí, está uma bênção. Né? Me deu 2 filhos, 2 netinhos, né? Amém? O Eco também disse que não problema dele. É uma criancinha, né? Mas a gente tem que saber como lidar com ele, orientar, ensinar como é que deve se comportar dentro da casa de Deus. Amém? Isso é um dever, irmã, do pai e da mãe, não é do professor não. Tem professor que leva, né? Tem professor que leva os filhos, recebe os filhos, joga os filhos lá no colégio, está lá no colégio. Aí acha que é o educador, tem o direito de educar o filho. Não, o trabalho do educador é de ensinar, de educar com os pais. Eu aprendi isso num culto, quando eu levo às vezes eu dou palestra, né, para a família, que eu já dei palestra para a família. E eu aprendi isso, eu apliquei na minha casa, irmão, e funcionou, irmão. E está sendo uma bênção. Amém? Aí tem gente que acha, não, eu vou colocar no colégio, porque ele vai ser educado. Não, sabe onde é que ele vai ser educado, irmão? Tem 2 campos que ele vai ser educado. Aliás, 3. No exército, quando ele ficar com seus 18 anos, né? Está aí para servir. Aí ele aprende lá. Aprende lá o Beabá. Debaixo de pó e pedra mesmo. Ele encontra papai e mamãe lá. Né? Então, lá o capitão lá não dá moleza não. Viu? De 4 horas da manhã, levanta todo mundo para todo mundo ficar em pé. E é 15 minutos para tomar banho e ajeitar a árvore. Você está entendendo? Então, meu irmão e minha irmã. E tem também o presídio. Lá o presídio do cavalo aprende, né, a ser gente ou morre da água. Então, meu irmão, um professor, ele não tem o direito, não está na Constituição, né, irmã Nazaré? Não está não, irmã Nazaré. O professor, ele não tem esse direito de educar os seus filhos, nossos filhos, não. Quem tem que educar nossos filhos somos nós mesmos. O direito do educador, né, do professor, é de ensinar o beabá, né? É de ensinar a gente a ler e escrever. Agora, a educação é o papai e a mamãe. Amém? Está de acordo comigo? Concorda comigo? Amém? Então vamos ficar em pé para orar? Vamos orar em nome de Jesus? Aí tem gente que me diz que eu sou chato por causa disso, Danilo. Porque não ensinam aqui que é bom. Vem. Mas eu não vou lá ali na igreja da pastora Nilda não, né? Nilda não, porque ele é muito chato, ele bate muito, ele fica obrigando as pessoas a ser o que quer ser. Então, tem gente que quer estar no pecado, não quer sair do pecado, quer viver no pecado, então não tem carro. Não dá carro com uma pessoa dessa não. Mas eu paro para tudo ali para provar. Você sabia disso? Não quer respeitar, não quer obedecer, quer fazer. A casa da gente, os filhos da gente, o reflexo, né? Dentro da igreja, é o que acontece no outro dia, né? Em casa, aí o reflexo, né? É na igreja.